boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, pelas redes sociais também, imagens do Instagram, do nosso Facebook, do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e interagir pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala, tá bom, pessoal? Quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos escalar aqui os nossos convidados de hoje para análise e para o debate dos temas que estão propostos na nossa pauta. Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, presidente do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador Ricardo Prado? Certo, Mauro. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores e a toda a nossa bancada. Muito obrigado por compartilharem com a gente esses momentos, né, do dia, entendeu? E podermos fazer esse programa. Muito obrigado a todos. Obrigado, Mauro. Muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente, procurador Ricardo Prado. Também na nossa bancada, a executiva Fabiana Viana, especialista em expansão de mercado e coach de desenvolvimento de alta performance. Boa tarde, Fabiana, tudo bem com você? Muito obrigada, boa tarde, tudo ótimo, graças a Deus. Eu me sinto honrada pelo convite, estamos aqui para falar, né? É, gente que fala, vamos falar. Muito obrigado pela presença. Luiz Alberto Machado, economista, consultor da Fundação Espaço Democrático, mais uma vez colaborando com a gente também. Tudo bem, Machado? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a todos os companheiros aí de bancada, a todos os nossos ouvintes. Vamos lá. Antônio Carlos Fernandes Júnior, também mais uma vez com a gente, presidente da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Tudo bem, Antônio Carlos? Boa tarde. Muito boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Estamos aqui nos apresentando ao público, que aproveito para cumprimentar também. Uma honra estar aqui de novo. Então, vamos lá, minha gente. Primeiro assunto desse Gente do MPD que Fala de hoje. A discussão sobre a implantação do passaporte sanitário ou o passaporte da vacina contra a Covid-19 voltou com a chegada da variante Ômicron. A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou hoje um decreto passando a exigir a comprovação de vacinas para entrar em restaurantes, shoppings, hotéis, táxis, e a medida é criticada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que chegou a afirmar que o passaporte não ajuda em nada e que a exigência seria restrição de liberdade. Procurador Ricardo Prado, na esteira dessa questão, temos várias coisas acontecendo, né? A dose de reforço para aqueles que já tomaram os dois imunizantes, né, as duas doses do imunizante há pelo menos 5 meses. Também temos aqueles que sequer voltaram, né, para a aplicação da segunda dose. É um contingente gigante aí. E essa questão do passaporte da vacina, sim ou não? Qual que é a sua opinião, a sua avaliação? Nós tivemos aqui, no decorrer do ano, diversos programas, inclusive, com o Dr. Gonçalo Vecina, sempre falando sobre a necessidade da vacina, né? O que a gente vê, e a epidemia não vai embora, exatamente por quê? Porque você tem um contingente grande de pessoas que não se vacinaram, né? Você tem uma parte do mundo que não foi vacinado, que não foi disponibilizado, né? No continente africano, onde apareceu agora primeiro essa nova variante, não é restrita de lá, na verdade, né? Mas foi uma região onde os governos, na verdade, não providenciaram quase vacina, né? Você tem um problema de falta de recursos, às vezes também, e você tem espalhado pelo mundo todo, mesmo na área mais desenvolvida, você tem um contingente de população que, por conta desses discursos políticos, né, de negarem validade para a vacina, acabou escolhendo não se vacinar. E aí você vê que a pandemia permanece principalmente fazendo estrago nesse grupo, certo? Né? Principalmente nas pessoas que não foram vacinadas.
Então, você tem... o Estado não pode... Você não vai pegar as pessoas à força, entendeu? Né? Para injetar a vacina no braço das pessoas, entendeu? Isso não será feito, né? Mas você vai ter que criar obstáculos realmente para que as pessoas tomem consciência e se vacinem. Porque não é a questão da vida da pessoa, né? A questão é ela levar o vírus para outras pessoas que eventualmente vão morrer, né? Quer dizer, a pessoa que não se vacinou pode pegar o vírus, ter a doença e não acontecer nada com ela, certo? Mas ela pode levar para outras pessoas, entendeu? E causar a morte de outras pessoas, né? Tanto que nós temos um crime no Código Penal, que é um crime exatamente de difusão de doença epidemiológica, certo? Quer dizer, isso é uma conduta tipificada na legislação penal brasileira, certo? E que as pessoas precisam ter consciência disso. O problema foi que nós tivemos, no mundo todo, de uma certa forma, lideranças políticas defendendo esse absurdo, né? Então, é isso que a gente tem. O passaporte é uma forma do Estado realmente criar obstáculos, criar mecanismos para forçar as pessoas a se vacinarem, a tomarem consciência e se vacinarem. É a mesma coisa que você negar a evolução do conhecimento, né? Você negar a eficácia da vacina é você negar a evolução do conhecimento da humanidade. Isso é coisa realmente de falta de conhecimento. Não é possível que você ainda tenha pessoas que tenham esse padrão de comportamento. Mas somos obrigados a respeitar, em algum grau, a liberdade deles. Mas também não podemos deixar que comprometam a vida dos outros, né? Eu acho que é isso. Fabiana Viana, pegando aqui no gancho aqui do procurador Ricardo Prado, como ele destacou, né? Ninguém vai pegar as pessoas pelo braço para aplicar a vacina e forçar essa situação, mas as pessoas têm que enfrentar os obstáculos, e aí é o sentido do passaporte sanitário, porque isso vai ser a forma de restringir a presença das pessoas nesses locais e também tentar trabalhar a consciência delas para que elas realmente decidam tomar a vacina e, nesse caso, proteger a si próprio e proteger os outros também. Eu acho que assim, né, a prevenção ela é necessária, mas eu acho que a partir da hora que nós temos um problema, né, acontecendo especificamente em determinado país, o que os outros países estão fazendo, como Suécia, Inglaterra, eles estão fechando a porta para que esse vírus não venha para nós. Então, eu acho que nós teríamos que ter uma atitude um pouco mais energética e drástica politicamente para poder evitar que esse vírus venha para nós. Porque, tudo bem, a gente está falando de um vírus, né, que é o Omicron, que é um vírus novo, e se nós tivermos a mesma postura que os outros países, a gente, de uma certa forma, diminui esse risco, porque a partir da hora que nós temos, né, o cuidado e a preocupação e a prevenção, ok, a gente está cuidando do nosso interno, mas se o externo está aberto, a gente não tem esse controle, aí vai disseminar, porque nós estamos prestes a festas de Natal, a Carnaval, e se nós não tivermos uma atitude um pouco mais emergente, drástica, aí depois vai fazer o quê? Vai fechar tudo, a economia vai parar de novo, aí nós vamos ter que correr atrás de um problema, sendo que a gente pode evitar com uma solução um pouco mais enérgica? Luiz Alberto Machado, o ministro da Saúde, Queiroga, fala em restrição de liberdade, né, com a exigência do passaporte sanitário. Não se trata de restrição de liberdade, é que, mais uma vez, né, já falamos disso em outras ocasiões aqui, no Gente do MPD que fala, a questão da vacina ficou ideologizada. Então, quem é de um lado toma, quem é do outro não toma. Impressionante, né? Pena que a coisa tenha descambado para esse lado, né, Mauro? Mas as evidências são muito grandes. Quer dizer, se houve uma reação relativamente rápida ao vírus da Covid-19, isso se deveu à vacinação no mundo inteiro. Aonde que as coisas estão menos bem? Nos países que tiveram baixo nível de vacinação. E mesmo em alguns países europeus, eles estão adotando uma medida interessante. O que a Áustria fez? A Áustria está adotando uma série de restrições paulatinamente. A partir de janeiro, a coisa vai ficar muito pesada,
Ou seja, ela está dando um prazo para que aqueles que não se vacinaram, que se vacinem. No Brasil, nós temos que reconhecer duas coisas. O brasileiro tem o hábito da vacinação. Nós temos uma estrutura imunizatória muito boa. Tanto é verdade que, quando os produtos estavam disponíveis, o índice de vacinação foi muito rápido. Pena que faltou vacina no começo. Agora, eu estou plenamente de acordo com a necessidade de adotar medidas restritivas, interna e externamente. Internamente, para quem não se vacinou. Externamente, restringindo a vinda de pessoas de países que estão mais afetados, sobretudo no caso da Ômicron. Eu só lembraria que ontem, se não me engano, o senador Omar Aziz entrou com um projeto que defende que a Anvisa deve ter maior autonomia para tomar decisões em questões de vacinação. Eu acho que isso é excelente, porque daí você evita esse negócio de ter um negacionista no poder que fala não. Antônio Carlos, restrição de liberdade, né? Definiu aqui o ministro Queiroga. Como é que você observa essa questão do passaporte da vacina? Recorro um pouco, Mauro, ao mundo jurídico e diz o seguinte: na dúvida, pro réu, in dúbio, pro réu. Né? E nós estamos numa guerra de informações e de incertezas. De qualquer forma, o que se prega é que há certezas de ambos os lados, e eu, particularmente, sou a favor da ciência que prova que a vacina é necessária e válida. Mas, então, eu vou falar para aquele cidadão que acha que não tem que usar o passaporte. Uma vertente defende que o resultado é a preservação da vida. E a outra vertente restringe a liberdade. Então, entre as duas, indúbio pro vida, que tenha a vida, onde reside a segurança, que tenha prioridade, independentemente do que acham os que estão se sentindo privados da condição de mobilidade. E, Antônio Carlos, contra fatos não há argumentos, né? A gente está experimentando a redução da quantidade de casos, a redução das mortes, enfim, tudo isso por conta do quê? É evidente, por causa da vacina. A gente já está num nível bastante elevado, ainda falta bastante, né? Mas isso é o resultado da vacina. É só olhar para os números, é só olhar para as condições. E aqueles que tomaram a vacina e, eventualmente, pegaram a doença posteriormente, estão sendo tratados, estão sendo salvos. Infelizmente, o Brasil foi pego com uma estrutura de saúde, o SUS, extremamente, por mais debilitada que estivesse, extremamente eficiente. Felizmente, tivemos o SUS do nosso lado dos brasileiros. 12h13, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Outro assunto aqui, minha gente, olha, a jornalista Miriam Leitão disse em sua coluna que o Congresso está fazendo de conta que está cumprindo a determinação do STF sobre o orçamento secreto. Os parlamentares decidiram que o relator pode nomear um agente público ou até pessoas da sociedade civil como solicitante do valor da emenda, o que, para ela, Miriam Leitão, cria diretamente a figura do laranja. Além disso, os presidentes da Câmara e do Senado disseram não ser possível cumprir a determinação de divulgar quem liberou as emendas entre 2020 e 2021, mas a consultoria legislativa do Senado disse que é possível, sim, essa divulgação de quem liberou essas emendas. É possível, além de ser obrigatório. A Constituição fala nessa obrigatoriedade, né, de publicidade e impessoalidade em relação aos recursos públicos. Seu entendimento, procurador Ricardo Prado, por que os parlamentares estão se escondendo e não querem divulgar quem é que liberou essas emendas, né? Mauro, eu até sugeriria que você ouvisse primeiro o Antônio Carlos, que ele acompanha isso diretamente e entende do assunto mais do que eu. Então, vamos lá, Antônio Carlos. Por que os parlamentares estão se escondendo aí nessa questão das emendas, apoio político, troca por apoio político? O que você observa?
longe de ser quem mais entende do assunto, ao contrário do que disse o doutor Ricardo, eu diria o seguinte, que, primeiro, que é possível, sim, se detectar e definir quem fez a emenda, quem fez o pedido da emenda, né? Então, isso é possível, sim. Tá? A segunda coisa é que nós estamos atrás de transparência. Cada vez mais o mundo exige transparência, a sociedade exige transparência, e o que nós temos de instrumentos à mão para que haja a transparência pode ser cada vez mais utilizado. Então, nós dizemos o seguinte, que se nós fôssemos, e vamos fazer ainda, um grupo de entidades está pensando, inclusive, em fazer o que nós fizemos em relação à PEC 32 da reforma administrativa, né, que queriam atropelar, fazer uma reforma aos trancos e barrancos, né, por uma maioria consolidada que se criou no Congresso. E quando nós levamos a discussão para a sociedade e esclareceu-se a sociedade através de audiências públicas ampliadas porque transcende os limites do Congresso, a sociedade percebeu que ela precisava ser melhor discutida e parece que vai ser realmente melhor discutida. Então, um grupo de entidades está querendo levar essa mesma discussão, né, em audiências públicas ampliadas por todo o Brasil, para que a sociedade se diga, Brasil, é isso o que você quer? É isso que o Brasil quer, que esse orçamento secreto? E a impressão que nós temos que a hora que a sociedade ficar a par da realidade do que acontece e de que é, sim, possível saber quem indicou as emendas, nós vamos ter uma mudança de rumos nesse processo. Procurador Ricardo Prado, a gente já vai voltar aqui para esse tema do orçamento secreto, só para repercutir um pouco mais a questão lá do passaporte sanitário, duas questões fresquinhas aqui. Olha, o governo de São Paulo decidiu manter obrigatório o uso de máscaras por conta da presença da variante Ômicron, e a Alemanha decidiu restringir a circulação de não vacinados para conter infecções recordes. E a Prefeitura de São Paulo já tinha anunciado também, mais cedo, né, a suspensão, cancelamento do Réveillon. Enfim, tudo isso, né, justamente com esse objetivo de você criar obstáculos, enfim, para aqueles que não querem se vacinar, e não se trata, claro, evidentemente, de restrição de liberdade. Seu entendimento, procurador? Eu acho que isso deixa claro, na verdade, que você vê, nós tivemos o problema do vírus, nós tivemos que restringir a circulação num dado momento por conta da pandemia, e aguardar a vacina. A hora que você teve a vacina, você vacinou as pessoas, você permitiu que muitas das atividades fossem voltando. O que segura a pandemia? O grupo de pessoas que não está vacinado, certo? E aí você tem replicação de vírus, e esses vírus vêm cada vez pior, entendeu? Com o risco, inclusive, de a vacina não servir mais para eles, entendeu? Você que tem que fazer uma nova leva de vacinação. Então, quer dizer, é importante que as pessoas tomem consciência disso, entendeu? E você vê que isso não é no Brasil, você vê que isso está no exterior, né? A Alemanha restringindo as pessoas que não se vacinaram, a Áustria restringindo pessoas que não se vacinaram, a Holanda fazendo a mesma coisa, entendeu? Né? Quer dizer, não somos nós, é o mundo inteiro. Então, isso me parece muito claro, né? Agora, vamos voltar para a questão do orçamento secreto, porque eu acho que isso é uma questão importantíssima, na verdade. E esse ponto aqui, procurador... Esse ponto é uma questão, né? Eu queria a opinião de vocês, inclusive, né? Se nós não tivermos, né, uma restrição dessas pessoas, né, desses locais que são poucos, para poder entrar no Brasil, a gente não vai ter um novo vírus, né? Porque até relançar uma nova vacina, então, assim, até se fazer qualquer coisa, são milhões de pessoas mortas, né, gente? Então, assim, a gente está falando de uma situação que já viemos do coronavírus, que já teve
um problema no mundo inteiro e que outros países eles estão fechando as fronteiras para evitar a contaminação. Então, assim, se a gente não bater nessa tecla de nos protegermos, porque, assim, proteger as fronteiras para que evitarmos a disseminação do vírus, porque é um novo vírus, né? Então, aí a gente vai ter um outro problema que seria mais outra vacina, mais toda uma outra preocupação, mais todo um tempo. Então, assim, nós precisamos defender, né, nosso país, de uma certa forma, para que a gente evite todo esse problema que nós já enfrentamos e ainda estamos em grandes dificuldades de superar, né? Procurador Ricardo Prato, sobre o tema do orçamento secreto, para a gente pegar aqui esse ponto específico da coluna da jornalista Miriam Leitão, o entendimento dela, os parlamentares decidiram que o relator pode nomear um agente público. Esse agente público pode ser um governador, pode ser um prefeito, ou até pessoas da sociedade civil como solicitante do valor da emenda, o que para ela cria diretamente a figura do laranja. E por que ela define, né, desta forma? Isso cria a figura do laranja, porque você coloca ali uma pessoa da sociedade civil, qualquer pessoa comum, para esconder o nome do deputado. Essa é a história que você tinha, por exemplo, para esconder as propriedades ilegais, entendeu? Né? Você tinha isso nos meios de comunicação, que os políticos não podiam dar para si próprio e colocavam uma interposta pessoa, na verdade, como se fosse o dono da rádio, e o cara muitas vezes era um funcionário ou alguém, entendeu? Né? E você vê com propriedades também, desvio de dinheiro. Então, quer dizer, essa forma de você usar uma interposta pessoa, né, que ficou conhecida como laranja, né, por isso a história do laranjal, realmente ela é antiga, né? Quer dizer, você vê que tem algumas práticas antigas que o Congresso parece que não quer abolir, né? Eu pedi até para naquele momento para o Antônio Carlos falar primeiro, porque o Antônio Carlos é presidente da CONACAT, que é a confederação dos trabalhadores das carreiras típicas, e envolve exatamente o pessoal do Legislativo. Ou seja, ele coordena, né, um grupo de pessoas, na verdade, que trabalha diretamente ligado ao Legislativo e que sabe muito bem se é possível fornecer os dados ou não é possível fornecer os dados, entendeu? Tá? São eles que... E é sim, doutor Ricardo, é sim, viu? Então, quer dizer, é direto da fonte, não tem como negar, dá para fornecer. Por que não se quer fornecer? Porque você tem, na verdade, gente da oposição, tá, votando com o governo, certo? E esses nomes não podem vir à tona. Apoio político, não é? Apoio político. Mas aí que está. Você tem um apoio político que é declarado, certo? Tá? Você tem um apoio político que é declarado. Você tem deputado que assume a sua posição, sou a favor da vacina, sou contra a vacina, etc. Entendeu? Assina embaixo e recebe as críticas com relação a isso, certo? No parlamento, você tem que ter negociação, né? Há um erro de achar que toda negociação é escusa, que toda negociação é ilegal. Não é, certo? É essencial no parlamento que você tenha negociação, tá? As coisas nunca saem exatamente do jeito que um grupo quer ou do jeito que o outro grupo quer. Você precisa chegar a um meio termo. E você faz isso negociando, você faz isso conversando, tá? Isso é absolutamente legal, absolutamente legítimo. O que não é legítimo, entendeu? É você pagar pelo apoio, tá? Quer dizer, é você correr dinheiro por debaixo da mesa, certo? Até as emendas parlamentares também, elas fazem parte do sistema, elas são legítimas. Sim. O que não é legítimo é eu fazer o seguinte, quer dizer, um deputado leva mais, o outro leva menos, porque um votou comigo e o outro não votou comigo, né? Isso que não é legítimo, certo? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Tem emendas, a emenda faz parte do sistema, a emenda é essencial para o sistema, tá? Os deputados conhecem a realidade das suas regiões, etc., onde está precisando de dinheiro, qual é o hospital que está em situação mais carente, qual é a escola que precisa mais, entendeu? Eu acho absolutamente legítimo que os membros do parlamento façam as suas indicações e façam as suas emendas. Agora, quando isso é legítimo, ninguém reclama de botar o nome, entendeu? Qual é o deputado que vai se recusar a dizer, eu fui buscar o dinheiro para o hospital tal do município tal, eu fui buscar o dinheiro para a escola tal do município tal? Quer dizer, isso é vantagem, isso é mérito. Todos eles vão querer, né, doutor? Sim, tem deputado que ele, às vezes em cidades muito pequenas, ele manda mais do que o prefeito. Quando ele traz dinheiro lá, é uma festa, né?
Exato. Então, Mauro, né, quando o negócio é lícito, ele é aberto, ele é público, ele é vantagem, certo? Você só precisa esconder as coisas, por quê? Porque a coisa não está certa, porque a coisa está errada. Então, o que você está fazendo? Você está tendo deputado de oposição, entendeu? Que não tem como justificar o seu voto para a sua base, entendeu? Votando porque ele recebeu lá o dinheiro de uma emenda que vai com a base dele para ele se eleger depois, certo? Mas ele não tem como justificar aquilo, certo? Ele não tem como justificar o voto dele a favor do governo, certo? Então, você precisa esconder o nome do deputado, porque senão ele não vota mais com você. Se você liberar o nome dele, entendeu? Se você souber quem são aqueles que estão votando com o outro lado, entendeu? Ele vai ser cercado pela turma dele, certo? Então, é isso que você está, entendeu? Agora, você precisa, o negócio é público, o dinheiro é público, o dinheiro é da população, certo? A população tem o direito de saber, entendeu? Quem é que está fazendo essas indicações, certo? E a decisão do Supremo vai ter que ser cumprida. De um jeito ou de outro, nós vamos ter que fazer cumprir isso. Fabiana tinha pedido a palavra, Fabiana. Como destacou o procurador Ricardo Prado, a emenda ela é legítima, isso faz parte do sistema, que não se pode transformar uma emenda a troco de apoio político, transformar num auxílio deputado. Você vem comigo, você tem, se você não vem, você não tem. Sim, eu acho que, inclusive, falando, né, sobre a pauta em si, nós vivemos num país democrático, né? Então, pela lei da democracia, tudo tem que ser público. E uma ocultação, na minha visão, né, que não sou do meio nem político, nem do direito, mas como um munícipe, eu gostaria de ter acesso às informações. Então, assim, até para saber e entender quem é que está me representando. A partir da hora que estão ocultando informações secretas, principalmente sigilosas, eu acho que nós não estamos tendo uma defesa aí, né? Porque em um país onde todos nós podemos participar, votar, acompanhar, ajudar, monitorar, fazer parte, eu acho que depois, no momento quente de uma votação, eu quero o seu voto, mas assim, você viu quem é que você votou, o que ele fez, por que ele ocultou, o que aconteceu? Então, assim, eu costumo até comentar sobre isso para que as pessoas conheçam quem é que nos representam, né? Que não são poucos, porque, né, como ele mesmo disse, na hora de vir, né, um projeto bonito, todo mundo quer participar, né? Todo mundo quer colocar o nome, mas assim, eu acho que precisava um pouco de transparência, né? Desculpa, mas eu acho que é necessário. Transparência, Luiz Alberto Machado, a consultoria legislativa do Senado diz que é possível, né, a divulgação de quem liberou as emendas entre 2020 e 2021, e nós aqui estamos torcendo para que isso venha, de fato, a público, para que todos saibam o que aconteceu, né? Só esclarecendo, Mauro, porque as pessoas falam em orçamento secreto e virou um tema aí bastante disseminado na mídia. Isso foi uma emenda de 2019, tá? Em que se criou uma nova forma de emenda, a emenda do relator, segundo a qual deixa de haver necessidade de identificação do deputado ou senador que encaminha uma emenda. E essa emenda é assumida pelo relator, que varia de ano para ano. Então, fica um negócio bem pessoal. Isso contribui para quê? Para a falta de transparência, né? E, como disse o doutor Ricardo, para quem interessa a falta de transparência? Para quem não está fazendo alguma coisa muito lícita, muito limpa. Porque quando a coisa é bonita, todo mundo quer ser o pai da ideia da emenda. Então, se tem essa preocupação em não aparecer, é porque é alguma coisa, no mínimo, digna de dúvida. Aí a outra dúvida é possível ou não é possível identificação? Toda a assessoria do Senado falou, é possível identificação. Então, não tem por que ficar batendo na tecla da manutenção dessa ocultação, vamos dizer assim. É aquela história, né, Machado? Onde há fumaça, há fumante. Muito bem. 12h29, programa Gente que Fala, a gente vai para um intervalo rapidinho com a mensagem do nosso apoiador e, na sequência, aqui, os nossos assuntos novamente. Até já.
O Corujão da Saúde está de volta, das 7 da noite às 7 da manhã, nos melhores hospitais privados de São Paulo e na rede pública de saúde. O Corujão vai realizar 340 mil exames, endoscopias, tomografias, ultrassonografias, ressonâncias e biópsias. Pacientes com suspeita de câncer terão prioridade. Saiba mais em saude.sp.gov.br. São Paulo está de volta e o Corujão também. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 29 minutos para 1 da tarde, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal, AM 810 Santos e também pelas imagens das redes sociais. Mais um assunto aqui, e a gente também observa aqui um trabalho aqui da jornalista Miriam Leitão, na coluna dela, ela diz o seguinte, que está com dificuldade de reconhecer, ela diz que está com dificuldade de reconhecer no novo ministro do Supremo a mesma pessoa que foi ministro da Justiça e também foi advogado-geral da União no atual governo. Tamanha a desconexão entre o que apresenta hoje e o que fez no passado. Estamos falando do André Mendonça. Aí diz aqui a Miriam Leitão na coluna dela. Ele defendeu o Estado laico, mas foi indicado por ser terrivelmente evangélico. André Mendonça nega que tenha perseguido jornalistas, mas abriu espaço com base na Lei de Segurança Nacional contra vários, porque o presidente foi ofendido em sua honra, e disse que não podia dar declarações sobre armas ou terras indígenas, porque pode vir a julgar esses temas no Supremo Tribunal Federal. Machado, eu começo com você sobre essa questão desses conflitos, né, entre as falas do André Mendonça, agora, né, aprovado pelo Senado para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim, o conflito entre as falas dele no momento ali da sabatina e os seus atos no governo. Mauro, o conflito é evidente, né? O discurso dele mudou muito, mas ele conseguiu ser aprovado tanto pela CCJ como no Senado, que, aliás, no Brasil está se tornando uma coisa mais do que corriqueira, parece que é apenas uma homologação, parece que... Só protocolar, né? Protocolar, e é preocupante, né? Porque ele fez uso, inclusive, da Lei de Segurança Nacional, que foi extinta logo depois, para impedir que, enfim, que se exercesse o direito de opinião. Afinal de contas, apoiar ou criticar qualquer governador, presidente, vereador, prefeito é um direito que deve existir, deve ser plenamente defendido por parte de todo mundo. Agora, essa questão da indicação dele é mais ampla. Eu não sou constitucionalista, não sou dono da verdade, mas eu sou totalmente contrário à forma de indicação do juiz para o Supremo. Eu acho que isso tudo tinha que ser revisto, já que não cai nesse jogo de apoio, barganha política e assim por diante. É uma pena, porque o Supremo, que já está desacreditado, só fica mais desacreditado ainda com esse tipo de polêmica. Antônio Carlos, o seu entendimento sobre as declarações do André Mendonça na sabatina e as contradições, né, entre o que ele falou e os atos dele no governo, e quando ele esteve no governo Bolsonaro. Isso está bastante claro, de fato, que parece que como se houvesse duas pessoas distintas, duas pessoas diferentes do mesmo corpo.
Tá? Nós temos aí duas posições absolutamente antagônicas. E como bem colocou o Machado, de fato, criou-se, Machado, maiorias de tal forma folgadas no Congresso que realmente está se aprovando tudo a toque de caixa, sem discutir com a sociedade, sem discutir com ninguém, em muitos casos, e isso é extremamente prejudicial à própria democracia e às próprias maiorias que se formaram, porque, de fato, perdem a referência do contraponto nas suas discussões. E isso tudo, doutor Ricardo e Fabiana e Mal, eu tenho que trazer à baila uma luta que não só a CONACAT, como entidades que compõem a CONACAT, Federação dos Tribunais de Contas, a FENACC, lutamos há bastante tempo, por exemplo, nos Tribunais de Contas, para que se mude o processo de indicação dos conselheiros dos Tribunais de Contas, para que a sociedade tenha participação, para que os concursos públicos tenham voz na formação e na seleção dos pré-candidatos aos cargos de conselheiros e ministros dos Tribunais de Contas. Então, entendemos que o mesmo processo vale para a indicação dos ministros da Suprema Corte, que tem que haver um processo de seleção um pouco mais amplo, um pouco mais realista, democrático e transparente, para se chegar à decisão que tem que ser do Congresso, sem dúvida nenhuma, ao fim e ao cabo. Mas o processo de indicação dos conselheiros e ministros, nós temos que rever, e faz tempo que se luta por isso. Fabiano, o que a gente observa aqui é o seguinte: os atos de André Mendonça, enquanto ele esteve no governo, evidentemente, né, foram atos políticos, as falas foram falas políticas, e na sabatina ele teve uma fala técnica, afinal de contas ele passou para o lado de lá do balcão, e ele vai ter que ser um técnico, vai para a justiça, e lá vai ter que, como diz, né, a justiça é cega, vai ter que decidir de forma isenta. Mas a gente pode esperar isso dele? Então, né, o problema é essa expectativa de esperar, né, porque é assim, levando algumas considerações. Primeiro, ele foi votado, se eu não me engano, e vocês que me corrijam, com 6 votos apenas, né? Isso eu acho que é muito pouco, e a sabatina ela deveria de ter tido um tempo hábil, né? Ou seja, ela levou 5 meses para ser marcada. Então, assim, essa postura de diferenças talvez, assim, se conclui devido a esse período, né, que em 6 meses de atuação, né, a gente observa a postura da pessoa, e na sabatina, na prévias da votação, com 6 votos ele entrou, não menosprezando, pelo contrário, não tenho nada que o desabone, mas, assim, falando em fatos, né, uma pessoa jovem, né, com 48 anos, né, com um mandato de 27 anos. Eu acho preocupante no sentido de, desculpa o comparativo, mas eu acho necessário colocar, de experiência. Porque, primeiro, que nós estamos falando de uma pessoa que vai ter uma durabilidade bem longa, né, nos representando, né? É jovem, mas, assim, o senador Lavoisier, por exemplo, ele fez uma PEC, né, que o procurador Roberto Liviano defende de 10 anos, né, a atuação do ministro. Então, assim, ele está com 27. Então, assim, eu acho que tem coisas que não condizem, porque não menosprezando mais uma vez, mas, assim, tem pessoas experientes, porque na minha área de gestão, por exemplo, se eu coloco uma pessoa para gerenciar minha empresa, se ela não tiver experiência o suficiente, até ela pegar o jeito, ela vai levar um tempo. Então, assim, eu acredito que tem pessoas, né, que teriam uma experiência mais duradoura para poder sustentar, porque o que acontece, né, nada contra o nosso presidente, né, eu acho que, assim, a gente tem que pensar de uma forma bem clara e bem objetiva. A gente está falando de pessoas que estão nos representando.
A gente está falando de situações que vai impactar em nossas vidas. A gente está com uma pessoa que a gente não pode ficar colocando e trocando o tempo todo, porque isso gera instabilidade em todos os sentidos. Se eu estiver errada, por gentileza, vocês me corrijam e eu dou total a palavra, mas eu estou achando inseguro tudo isso, né? Eu que sou leiga, que sou apenas uma espectadora, eu me preocupo. Procurador Ricardo Prado, sobre essa observação da Fabiana, esse período de 27 anos, ou na melhor das hipóteses, né, 22 anos que André Mendonça terá no Supremo, caso a aposentadoria compulsória, né, caia de 75 para 70 anos de idade. E eu destaquei aqui que ele tomará decisões técnicas, ele tomará decisões com base na Constituição. A Constituição ela tem que ser defendida, a função do Supremo Tribunal Federal é defender a Constituição. Bom, Mauro, deixa eu primeiro só colocar a questão que a Fabiana mencionou, a questão dos 6 votos, são 6 votos a mais do que o mínimo obrigatório. Tá? Na verdade, a votação final do André Mendonça foram 47 votos pela aprovação e 32 contrários, certo? Como ele precisava de mais da metade dos votos dos senadores, né? Ele precisava da maioria, ele precisava de pelo menos 41, 42 votos, entendeu? Então, os 6 são 6 a mais do que o necessário. Esse foi um detalhe que a imprensa chamou a atenção, porque nos casos das indicações anteriores, o quórum normalmente era bem maior, entendeu? Né? O normal era que os ministros fossem aprovados com votação quase integral, entendeu? Né? E o caso dele, ele passou, mas ele já passou numa situação bem mais difícil, entendeu? Quer dizer, 32 votos contrários, entendeu? Normalmente não tem sido usual no nosso histórico, né? Então, só ajustando aí a questão, porque o detalhe dos 6 realmente é o 6 a mais do que o mínimo, vamos dizer assim, né? Quer dizer, passou meio raspando, vamos dizer. Agora, a questão aí, Mauro, que eu acho que é importante, eu acho que a questão do mandato é uma questão importante, mas eu tenho receio do mandato curto, porque como nós temos reeleição, você acabaria dando ao presidente o domínio sobre o Supremo. Certo? E a história das Supremas Cortes terem mandato mais longo e etc. é exatamente para que elas não sejam capturadas pelo Executivo. Certo? Porque quando o Executivo captura os outros poderes, você entra numa ditadura. Certo? Se ele capturar o Congresso, se ele capturar o Supremo, entendeu? Você entra num regime ditatorial. Certo? Então, para você manter a democracia, você precisa manter o Congresso independente, e por isso o problema do orçamento secreto, certo? Porque o orçamento secreto faz um desvio de função, tá? E, do outro lado, as nomeações e indicações para o Supremo. Tá? Então, você querer, por exemplo, aumentar o número de ministros no Supremo, ou você querer expulsar 2 ministros do Supremo antes do tempo, por quê? Porque você quer colocar gente sua lá, certo? Isso tudo são formas, na verdade, de captura do outro poder. Tá? Todas essas formas de captura do outro poder, elas devem ser contrariadas e devem ser obstadas, porque senão o país perde a sua divisão de poderes, que é essencial para você manter a democracia. Tá? Agora, eu acho que um detalhe, o mandato eu acho que seria bem-vindo, porque eu acho que realmente não tem sentido você deixar um ministro do Supremo 27 anos, 30 anos, nós tivemos o caso também do ministro Celso de Mello, prestou grande serviço para o país, entendeu? Era um excelente jurista, mas também permaneceu quase 30 anos, o ministro Marco Aurélio de Mello também, entendeu? Né? Então, há necessidade de renovação, há um momento que você precisa trocar as pessoas, entendeu? Por gente um pouco mais jovem, etc., porque o mundo vai mudando. Mas, então, você precisaria ter um limite, realmente, de mandato, mas ele não pode, no caso do Supremo, ele não pode ser curto, ele não pode dar ao Executivo a indicação da maioria do tribunal. Isso não pode, em hipótese nenhuma. Então, mesmo os 10 anos que o Dr. Roberto Liviano menciona, me parece pouco, entendeu? Você teria que ir para pelo menos 12 anos, entendeu? Trocando aí, como você faz no Senado, trocando 1/3 por vez, entendeu? 1/3 por mandato, de forma que você não deixe. Como você tem a reeleição, ainda você teria problema. Ainda você teria que extinguir a reeleição para poder fazer isso. Certo? De forma que você não tem um mesmo presidente indicando a maioria dos membros.
Agora, o grande problema nosso está no sistema de nomeação do Judiciário e da cúpula do Ministério Público. Não é só o Supremo. Você tem, no caso do Judiciário, você tem o Supremo, você tem o Superior Tribunal de Justiça também na mesma situação, embora no Superior Tribunal de Justiça exista um procedimento já que afunila, na verdade, na mão do presidente. O presidente não decide sozinho quem será o novo ministro, mas ele participa de uma forma importante ainda disso. No caso do Supremo, ele tem liberdade quase que total, porque a gente vê o Senado aprovando em qualquer caso, né? Certo? Quer dizer, a última recusa que nós tivemos no ministro foi no século XIX, né? Foi na época logo depois da instauração da República, na verdade, né? Então, você vê que esse sistema de nomeação, e aqui eu queria fazer uma breve digressão histórica, que a gente tem que lembrar o seguinte: no começo do sistema, na época da monarquia, o rei, o imperador, indicava os juízes das cortes, tá? E indicava os chefes do Ministério Público. Tá? Essa indicação vinha por parte do rei. A gente instaurou a República, né? O rei virou presidente e você passou a picar o mandato dele, né? Você criou o mandato para o rei, quer dizer, ele passou a ser de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, ele tem que pelo menos disputar uma eleição, né? Mas você permaneceu na mão do presidente e esses poderes que eram do imperador, que eram no rei, e que não faz sentido. Numa república, numa democracia, não fazem mais sentido. Certo? Você diz na Constituição que os poderes são independentes e harmônicos, mas o Judiciário e o Ministério Público nunca foram completamente independentes. E nunca foram completamente independentes, por quê? Porque as suas cúpulas são nomeadas pelo Executivo com o auxílio do Legislativo. Então, enquanto você não mexer na forma de nomeação dos procuradores gerais, Procurador-Geral da República, os procuradores gerais de Justiça dos Estados e na nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também melhorar ainda um pouco do STJ, você não terá uma justiça igual para todos. Você sempre terá uma justiça seletiva, entendeu? Onde um grupo pequeno da população tem um tratamento diferenciado e privilegiado. Isso não acaba enquanto não mudar isso. 14 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 13 minutos para 1 da tarde agora, o lançamento do documentário Genocídio e Movimentos ocorre neste sábado em Salvador e é um grito forte contra o extermínio da população negra. As imagens foram gravadas entre 2008 e 2016 nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro e seguem atualíssimas. Em uma hora de documentário, há exposições e discussões sobre o convívio frequente com as mortes do povo negro nas periferias por uma política de segurança pública violenta e racista. O seu olhar sobre esse documentário, Fabiana, você que lida com questões sociais, tem um projeto aí voltado a partir já da virada do ano para fazer palestras sobre temas, sobre projetos sociais. Bom, eu acho assim, né, extremamente necessário as cotas raciais, né, devido a esse tipo de situação. Por quê? Porque a partir da hora que existe um favoritismo antigo, né, e discriminatório, e tendo as cotas, elas favorecem essas pessoas a terem voz. Então, foi o feriado, eu acho que é louvável. E em relação ao documentário, eu acho muito pertinente, porque, além de todos, eu venho desse novo projeto social falando um pouco sobre criminalidade e um pouco sobre esse assunto, de uma certa forma, mas não tem nada a ver com o racismo em si. O racismo é uma discriminação, assim, sem limites, porque as pessoas, elas são pessoas, independente de raça, cor, credo e situação financeira, elas têm que serem respeitadas. Mas o problema é que essa falta de respeito, ela ainda se mantém. Então, esse documentário, eu acho que ele veio para conscientizar as pessoas e colocar elas no lugar do outro, para elas se sensibilizarem um pouco, ou pelo menos, se tiver um pouco de sensibilidade, né? Pelo menos, para poder fazer com que a sociedade mude. Eu acho super, assim, eu parabenizo, porque é uma, digamos assim, não deixa de ser uma campanha social.
Eu já vou passar aqui para o próximo tema, em razão aqui do nosso tempo que está curto, e eu continuo com você, Fabiana, pelo seguinte: pela primeira vez em quase 90 anos, a OAB de São Paulo, maior seccional do país, terá uma mulher como presidente. A advogada criminalista e professora Patrícia Vanzolini foi eleita com 36% dos votos e teve uma vantagem de pouco mais de 3 pontos sobre o atual presidente, o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. A primeira vitória feminina na seccional paulista ocorre na primeira eleição sob a regra da paridade de gênero e com cotas raciais da história da entidade. Entre os pilares das propostas de campanha da doutora Patrícia Vanzolini está a transparência financeira. Ela promete abrir a caixa preta da seccional e, além disso, defende que não pode haver sobre a entidade suspeitas de interesses políticos partidários. Seu olhar, Fabiana. Meu olhar é de um grito de liberdade, né? Enfim, uma mulher nos representando na área do direito. Os senhores me desculpem, mas assim, nós precisávamos, porque o machismo ainda existe, o conservadorismo ainda existe, e nós também trabalhamos e temos as nossas visões, e eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, né? Principalmente o nosso espaço na mulher, inclusive em campanhas políticas. Eu acho que, assim, em todas as esferas, a mulher, ela, hoje, gente, a mulher, ela faz tudo. Além de ela parir, que vem da história do Brasil, né? Todo mundo nasceu de uma mãe. O problema maior é que a mulher, ela está sendo morta, ela está sendo violentada. Então, assim, eu aplaudi, assim, de pé a doutora Patrícia, porque eu acredito que ela vem para mudar os conceitos, ela veio para amenizar essa situação e assim, não protegendo o lado mulher, mas geralmente a mulher, ela tem uma missão muito mais ousada e firme em questão às defesas dela, e eu acredito muito que ela vai revolucionar, tenho essa fé e eu estou, assim, aproveitando até o espaço, não a conheço, mas assim, estou torcendo pela doutora Patrícia para ela fazer um ótimo mandato. Antônio Carlos, doutora Patrícia Vanzolini, advogada criminalista na presidência da OAB, primeira mulher a presidir a OAB São Paulo. Uma grande conquista, uma coisa a ser realmente comemorada, como bem colocou a Fabiana, porque são as mulheres ocupando os espaços que fazem, que são da mulher, que ela tem que ocupar de fato, historicamente, por a sua condição na sociedade. Temos até mais uma comemoração a fazer, Mauro, porque até uma grande parceira também se elegeu presidente da OAB na aprazível cidade de Jaguaí, do estado de São Paulo, a Ana Paula Arruda, né? Que é uma parceira da CONACAT, da FENALEGES, das estruturas de Estado também. Então, vemos isso como um grande avanço, uma oportunidade de enriquecer todo o sistema, todas as redes de proteção social, trazendo a mulher, ocupando esse espaço, vamos fortalecer todo esse processo com absoluta certeza e com muita propriedade. Luiz Alberto Machado, sua opinião também bem rapidinho, depois do Dr. Ricardo Prado, e as perguntas da nossa audiência, tudo muito rapidinho. Parabenizo a doutora Patrícia, acho que faz parte das mudanças que estão em curso. A participação da mulher na política vem crescendo no mundo. Agora, mais importante do que tudo é torcer para que tudo isso que ela está propondo seja colocado em prática, porque não basta ser mulher, tem que ser eficiente. E nós temos exemplos de mulheres eficientíssimas, mas também temos de mulheres que decepcionaram. Então, vamos torcer para que ela cumpra aí com os seus objetivos e atenda às nossas expectativas. Dr. Ricardo Prado. Eu também parabenizo, na verdade, a doutora Patrícia e todas as mulheres que saíram vitoriosas, inclusive mencionada também aqui pelo Antônio Carlos. Eu acho que é um processo histórico de mudança, né? Você, a partir do momento em que as famílias reduziram o número de filhos, né, a mulher passou a ter mais tempo disponível e, por isso, começou a se dedicar também às atividades públicas, né? Ela deixou de ser uma pessoa que cuidava apenas da casa, apenas do lar, entendeu, né? Porque você tinha famílias que antigamente eram muito numerosas.
Com a redução do número de filhos, isso abriu uma possibilidade de agenda muito grande para a mulher, e ela está ocupando esse espaço de uma forma realmente muito significativa, né? Nós fizemos recentemente uma entrevista com a Procuradora-Geral do Amapá, que também é uma mulher, né? E que hoje preside também o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados, né, e da União. E na entrevista, inclusive, ela revelou há várias mulheres que são procuradoras gerais nos estados, especialmente Norte e Nordeste, tem um número muito significativo. Aonde a resistência ainda parece que é maior é no Sul e no Sudeste, né, onde o número de mulheres dirigindo as instituições jurídicas ainda é menor. Né, mas também já está começando. Nós tivemos no estado de São Paulo já a corregedora, que inclusive era membro do MPD, foi a primeira mulher também a assumir a corregedoria. E eu acho que é um processo irreversível, né? Eu acho que é natural que as mulheres ocupem esse espaço e é importante para a sociedade. 5 minutos para 1 da tarde. Gente, perguntas da nossa audiência, não mais do que 1 minuto para cada um, porque senão a gente não consegue cumprir aqui. Procurador Ricardo Prado está com a palavra. Eu começo, então, aqui pelo seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias aqui com a gente, participando. Ele diz o seguinte, procurador Ricardo Prado: com a PEC dos precatórios aprovada, fica instituída mais uma insegurança jurídica, está a caminho, né? Está acontecendo lá no Senado agora o trabalho, né, de votação da PEC dos precatórios. Se aprovar por lá, vai ter que voltar para a Câmara, porque haverá mudança de texto, não pode ter diferença de mérito entre as duas casas, mas, enfim, se isso ocorrer, essa aqui é o questionamento aqui do seu Jaime. Se haverá insegurança jurídica, procurador? Haverá insegurança para os credores, né? Isso é inequívoco. As pessoas que têm direito a receber o precatório, que estavam na fila do precatório, uma parte vai receber e uma parte não. Isso realmente traz uma insegurança, seu Jaime, entendeu? Espero que o senhor não esteja, né, nessa fila, ou se tiver, que consiga receber a sua parte, entendeu? Porque é triste, já são pessoas que estão esperando esse crédito há muitos anos. Então, é uma injustiça, na verdade, com essas pessoas. Não há dúvida que você precisa tratar também das pessoas que estão desempregadas, que estão precisando de ajuda, né? E o cobertor é curto, mas você fazer cortesia com o chapéu alheio também é muito difícil. Fabiana, a Valéria Jureidini no YouTube pergunta: na política é possível construir um time de alta performance como numa empresa? Bem objetivo. Sim, sim, porque, querendo ou não, a gestão de processos, ela é padrão. Então, a partir da hora que todos estão em comum, né, com um interesse em comum, as coisas elas são mais eficazes. Eu até sugeri a alguns presidentes de partidos no passado a ensinar, né, alguns procedimentos para que as pessoas tivessem, né, um começo, meio e fim, porque existe muita teoria e pouca prática. Então, assim, dá para fazer sim. Eu acho que em todos os setores existe essa alta performance. Luiz Alberto Machado, o Marco Antônio Mendes no Instagram, pergunta se em cada desvalorização cambial no Brasil, brasileiros que têm conta em uma offshore ficam mais ricos? Podem ficar, sem dúvida nenhuma, mas uma das coisas, um dos mistérios para mim, e sou economista, é por que não se abre a possibilidade do brasileiro ter conta em moeda estrangeira no Brasil. Eu acho que acabaria com muita dúvida. Recentemente, o Paulo Guedes acabou sendo questionado, quando, na verdade, eu não vejo nada de errado no que ele estava fazendo, mas se houvesse a possibilidade do brasileiro ter conta em moeda estrangeira remunerada no Brasil, acho que muitos desses problemas seriam solucionados e essas dúvidas desapareceriam. E pelo Facebook, bem rapidinho, Antônio Carlos, a Marta Correia pergunta: para aqueles que entram hoje numa carreira típica de Estado, o regime trabalhista ainda é o estatutário? Sim, é o estatutário, mas ainda você tem também algumas outras situações em que ele é seletista, mas passando por mudanças e transformações bastante profundas. Nós estamos num momento de profunda transição de todo esse processo. Eu respondo a ela, é estatutário, mas nós teremos aí grandes alterações. Só falar uma coisinha rápida para o só registrarmos que temos a bagatela nos paraísos fiscais de 32 trilhões de dólares.
Pessoal, vamos pôr um ponto final nessa edição do Gente que Fala de quinta-feira, Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe ao Procurador de Justiça aposentado, Ricardo Prato, presidente do MPD, o Movimento Ministério Público Democrático, a executiva Fabiana Viana, o economista Luiz Alberto Machado e o presidente da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, Antônio Carlos Fernandes Júnior. Somos em ponto, minha gente. Obrigado pela audiência. Tchau. Até amanhã.